Nós vamos falar primeiro de algumas situações que envolvem a gestante, depois algumas situações que envolvem o bebê como um todo, algumas situações adversas e, por último, algumas orientações de pré-natal. Bom, hipo e hipertiroidismo. A tireoide, essa glândula que vocês estão vendo na imagem aí, ela produz um hormônio que é muito importante no metabolismo, na quebra, na energia do corpo, né? E o hipotireoidismo é uma doença muito frequente. Então é importante iniciar a gravidez com avaliação dos hormônios da tireoide, TSH, T3, T4 livre, adequado com o seu endócrino ou com o seu clínico de forma adequada. E na maioria das vezes, quem tem hipotireoidismo, nós acabamos elevando a quantidade da reposição do hormônio na gravidez. Isso é muito frequente. Daí a importância de a gente ter uma medida dos hormônios de tireoide antes da gestação. Agora, o hipertireoidismo é uma situação ainda mais séria do que o hipotireoidismo. O hipertireoidismo pode levar ao que nós chamamos de crise tireotóxica na paciente, com risco grande para ela e para o bebê. E o medicamento que nós usamos no hipotireoidismo, se também usado em doses elevadas, também tem seus riscos para o bebê. Então, a paciente tem hipertireoidismo, tem sinais para isso. Um dos sinais são esses, o paciente tem os olhos esbugalhados, por exemplo, merece toda a atenção, com a parte cardiovascular do bebê, outras situações. Normalmente o obstetra que faz alto risco está habituado, junto com o endocrinologista, na maioria das vezes, a controlar esses hormônios e a controlar a doença. Nós vamos iniciar por duas situações aqui que são muito importantes. A primeira delas é o diabetes. Não vou falar muito de diabetes, nós sabemos que vai ter uma outra aula que o colega vai falar só de diabetes. Mas diabetes tem um tripé de controle: a alimentação, a atividade física e o uso, se necessário, da insulina. É isso que faz controlar a glicemia. E nós sabemos que a grávida tem uma fome danada, nós sabemos que a grávida tem seus desejos, suas vontades, mas aquela que tem o diabetes, já é diabética, insulina independente, ou aquela que adquire diabetes na gravidez, que é o diabetes gestacional, precisa entender que não se deve viver nas exceções na gravidez. Ou seja, tem que seguir a orientação da nutricionista, tem que seguir a orientação do endocrinologista, do obstetra, com relação ao uso da insulina, mas principalmente a alimentação. Se é um tripé, boa parte desse cuidado é feito pela própria gestante. Então, o melhor controle do peso, por exemplo, ajuda muito na paciente diabética, né? A atividade física ajuda muito na paciente diabética. Então, precisa entender essa doença, precisa aprender a controlar as vontades, aprender a usar os horários alimentares para que você tenha um bom controle da gravidez. Porque o diabetes controlado é uma situação muito ruim, tanto para a mãe quanto o bebê. E as consequências disso são irreversíveis, né? Com malformações, por exemplo, do coração do bebê. Então, tem que se controlar, mas a gente não tem tanto tempo para controlar o açúcar. É claro que também não pode virar uma situação absurda de estresse, né? Mas tem que ser feito de uma forma responsável, tranquila, para chegar nas glicemias que nós consideramos adequadas. E esse controle ele deve permanecer depois do parto. E aquela mulher que adquiriu diabetes na gravidez, que é diabetes gestacional, deve se atentar durante toda a sua vida que ela tem uma chance maior de ter diabetes mesmo. Então, tem que ter todo o controle da sua vida toda com relação à glicemia. A segunda situação, que é muito frequente, é a hipertensão, né? A hipertensão é a principal causa de morte materna e é uma das principais causas de prematuridade. A importância da pressão. Vocês vão ver que o obstetra ele fica de olho no peso, então todo obstetra tem sua balança.
No crescimento da barriga, então tem sua fita métrica, e na pressão. E a pressão na gravidez deve ser aferida com um aparelho adequado. Então, este tipo de aparelho que está aí na figura é um aparelho adequado para medir a pressão. Não aquele de punho digital. Aquilo lá é inadequado para aferir a pressão. E a posição da gestante é muito importante. A aferição da pressão na gravidez deve ocorrer com a paciente deitada do lado esquerdo, de preferência, ou direito, melhor à esquerda, ou semi-sentada, ou seja, com o bumbum escorrido na cadeira. Tá? E quando nós falamos de hipertensão, existe uma situação muito importante. Aquelas que já são hipertensas devem controlar a pressão adequadamente, mas existe a paciente que desenvolve hipertensão na gravidez. Existe a paciente que é hipertensa e a hipertensão se agrava na gravidez. E existem sinais de que alguma coisa não está legal. Né? Por exemplo, ganho excessivo de peso, ou seja, a paciente está ganhando mais de 1 quilo por semana. A paciente que incha muito. Ah, doutor, estou com os pés inchados. Não é esse um inchaço. É aquele inchaço que vai subindo. Então está com as pernas, está com a barriga, está com o rosto inchado. Não é inchaço só de pés. Aquela paciente que começa a ter muita dor no estômago. Paciente que começa a ter muita dor de cabeça e começa a ver umas estrelinhas, a vista fica embaçada. São situações, sinais que a pressão está subindo. Então, precisa avaliar a pressão. Avaliar com o aparelho adequado, na posição adequada, mais de uma vez por dia, em horários diferentes, para a gente conseguir diagnosticar a pressão. Mas, deu lá 14/9, por exemplo, nós temos que nos atentar. Não dá para fechar que é hipertensão. Mas tem que acender a luzinha de que você precisa de um cuidado especial. Tá? Existem outras situações, outras que nos podem indicar. Existe um exame chamado de Doppler das artérias uterinas, que quando está alterado bilateralmente, é um indicativo que a paciente pode desenvolver hipertensão. Existem dosagem de determinada proteína, mas é muito importante, na verdade, o controle de pré-natal. Ou seja, a aferição adequada, o acompanhamento adequado, as consultas de rotina. Isso é muito importante. Tá? Eu deixei essa figura para vocês verem, na verdade, para mostrar uma posição para vocês. Elevar as perninhas, está ótimo, está correto. Então, a paciente em decúbito, em repouso, deve ficar com os pés para cima, movimentando, estendendo e fletindo o pé, para que melhore o inchaço, para que melhore a circulação, mas ela está de costa. Esta não é uma posição adequada. O certo, ela estava com o travesseirinho deitado do lado esquerdo, porque do lado esquerdo melhora o fluxo sanguíneo da paciente, melhora o retorno venoso, melhora a oxigenação cerebral e melhora a oxigenação do bebê. Então, a gestante em repouso deve ficar de lado, de preferência lado esquerdo. Tá? Sobre a pressão, existem substâncias que hoje a gente usa para melhorar o agravamento da hipertensão, até às vezes tentar diminuir o surgimento da hipertensão, por exemplo, o ácido acetil salicílico, o cálcio, né? Mas o uso dessas substâncias não implica em eu ter todo o cuidado e toda a atenção dos sinais que eu expliquei para vocês, que são sinais clínicos, além de algumas avaliações de laboratório, como por exemplo a avaliação de proteína na urina. Então, tem maneiras da gente tentar identificar o mais precoce possível a pressão e introduzir a hipertensão e introduzir os medicamentos adequados e o controle adequado. A gente consegue levar a gravidez ao termo e muitas vezes aguardar o parto normal sem nenhum problema. Acontece que muitas vezes nós não conseguimos ter esse controle adequado da pressão, mesmo com elevação de medicamentos, associação de medicamentos, e o tratamento de hipertensão na gravidez é o parto. Né? O que realmente trata, o que realmente resolve é o parto. Então, muitas vezes nós seguramos até onde é possível e muitas vezes não dá mais para aguardar, porque acaba colocando muito em risco a paciente e o bebê. Uma crise hipertensiva pode levar a um descolamento
prematura da placenta e o óbito do bebê, ou às vezes até o óbito do bebê e da mãe. Então, hipertensão é uma situação que merece muito cuidado e muita atenção na gravidez. Uma outra situação que merece cuidado é a questão dos trombos, né? Existem mulheres que têm a chamada trombofilias, doenças trombofílicas. A gestante, ela tem a coagulação aumentada, ela tem um estado de hipercoagulabilidade. Só que algumas mulheres têm isso exacerbado, têm doenças, têm ou doenças adquiridas, anticorpos adquiridos, ou genéticos, ela já tem isso, então ela tem uma predisposição muito maior a formar trombos, a formar trombose. E essa trombose pode ser na placenta. Então, pacientes que têm aborto de repetição, mulheres que o bebê morre de causa, que não se sabe a causa, antes da hora, antes do termo, que é com 28, 27 semanas, pacientes desenvolvem hipertensão muito precocemente e que não se sabe porque foi tão grave a hipertensão, deve-se pesquisar. Então, o paciente tem um histórico de um mau passado obstétrico, uma coisa muito esquisita, que aconteceu aí em torno de 28, 30 semanas, deve-se pesquisar as trombofilias. Adequadamente, essa pesquisa deve ser feita antes da gravidez, tá? Porque tem como tratar. Tem substância que trata. E aquelas pacientes que têm também varizes grandes, nós chamamos de noveladas, tem um risco maior de fazer trombose. Então essas pacientes também precisam de um acompanhamento adequado dos seus membros inferiores, precisam usar meia elástica. Eu sei que meia elástica é difícil de usar, eu sei que vocês reclamam muito, que aperta, que é quente, que é ruim, mas vai melhorar o inchaço, vai melhorar a circulação, vai melhorar a sua mobilidade, vai diminuir o risco de piora das varizes e acaba diminuindo às vezes até o risco de uma trombose se ela é associada com outras situações, outras substâncias que a gente associa quando esse risco é maior. Então, a questão da trombose é uma situação importante na gravidez. Vamos começar a falar agora um pouquinho das situações que envolvem o útero, né? Ou a placenta, ou o bebê. E uma situação é a placenta prévia. O termo prévia já fala, é antes, né? Então, a placenta ela se implantou antes do bebê, antes, na frente da saída do bebê. Ela se implantou à frente do colo, do orifício interno do colo. Então, ela pode ser da forma que tem na figura. Um pedacinho dela chega no colo, né? Ou ela pode recobrir e estar toda à frente do colo como do meio. Esta é uma situação que merece muito cuidado. Esta é uma situação que merece um importante controle, porque pode se tornar uma emergência. Às vezes a paciente começa a sangrar e não para. É um parto de emergência, muitas vezes prematuro. Então a paciente em placenta prévia tem que ter um controle pré-natal importante, muitas vezes não dá para trabalhar, muitas vezes tem que ficar em repouso, depende como está a evolução, como que ela está sentindo, o que ela faz, mas é um cuidado muito maior. Qualquer sangramento deve avisar ao obstetra, porque eles começam um pouquinho, pode aumentar. E se ela é uma placenta prévia, mesmo, acaba dificultando, né, o parto normal. Então a paciente tem placenta prévia, não dá para ter parto normal, porque a placenta está na frente do bebê. Então ela vai descolar antes do nascimento do bebê. Então isso é uma das indicações absolutas de cesariana. Mas não é só isso. Muitas vezes a mulher tem a placenta prévia e associada a isso, essa placenta penetra na parede uterina. E nós ainda temos associado o chamado acretismo placentário. Então, é uma situação de risco. Então, muitas vezes se faz o parto e depois acaba tendo que tirar o útero com a placenta. Não é viável, não é possível tirar só a placenta, porque ela penetrou, ela se está no meio da parede uterina. Então, quem tem placenta prévia precisa de um cuidado especial e realmente detalhar qual é a posição da placenta. Agora, placenta prévia é diferente de placenta baixa. Às vezes a paciente faz ultrassom com 16, 17, 18 semanas e a placenta está baixa.
isso não quer dizer que seja placenta prévia. Nós diagnosticamos e fechamos a posição da placenta a partir de 26, 28 semanas. Quando a placenta termina a sua migração, que às vezes a placenta sobe. Às vezes ela está embaixo, mas ela vai migrando, ela vai para a parte superior do útero e não é mais prévia. Agora, deu 28 semanas, fez ultrassom, a placenta está à frente do bebê, é placenta prévia e precisa todo esse cuidado que nós já explicamos para vocês. Uma outra coisa que fala-se muito é da incompetência istmo-cervical. Na verdade, hoje o termo correto, incompetência é meio esquisito, né? O termo correto é insuficiência istmo-cervical. É aquele colo que ele é insuficiente, aquele colo que ele não consegue segurar a gravidez até o termo. Ou seja, ele abre antes. Muitas vezes abre com 20, 22, 24 semanas. E a paciente chega no hospital, já está tudo tratado. O bebê está nascendo, ela não sentiu nada. Ou no máximo sentiu um desconforto, um peso, um empurrar no pé da barriga. Então, aí já chega nascendo. Paciente com essa história precisa ser avaliada antes da próxima gravidez, para ver se confirma que esse colo está pérvido. E se já está gestante, precisa fazer uma avaliação ginecológica completa, por exemplo, um toque, para ver. Eu sei que as mulheres não gostam de faz toque, eu sei que é chato, mas não tem jeito, faz parte do exame ginecológico, é importante, para ver o tamanho do colo, do útero, se esse colo está pérvio. Então, muito importante a avaliação do colo uterino, tanto o exame ginecológico, como também o exame ecográfico, medir o colo. Porque a medida do colo pode nos mostrar que ele está se encurtando, e isso lá na frente pode ser um sinal de trabalho que vai desencadear trabalho por parto prematuro, ou pode mostrar que o colo está se abrindo, por exemplo, como na figura aí. Tá? Então, é muito importante tanto o exame físico, o exame ginecológico, quanto a avaliação ecográfica. E, se tiver alteração, dá para se corrigir com uma cirurgia chamada cerclagem. Nada mais é que a gente dá uns pontos no colo do útero para fechar esse colo do útero, para que esse colo não se abra antes da hora. E essa cirurgia nos ajuda muito a levar a gravidez ao termo, ou pelo menos próximo do termo. Essa cerclagem ela pode ser feita muitas vezes, às vezes antes da gravidez, conforme a história da paciente, ou é feita no início da gravidez em torno de 14 semanas. Então, muito importante a história da paciente. Se a paciente tem uma história de perda, como eu disse para vocês, ou se é uma gravidez que a paciente está com queixa, está tendo um peso, que alguma coisa está empurrando, precisa ter uma avaliação ginecológica.